pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula e, como sempre, vou pedir para vocês separarem primeiro e organizar os materiais antes da gente iniciar a aula. Então separem aí um caderno, algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, apontador e quem tiver um dicionário. Anotem também a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Para a aula de hoje, nós vamos fazer a leitura e interpretação de um poema. Porém, a nossa aula de hoje, nós vamos mudar um pouquinho o tema, certo, pessoal? E eu trouxe então para vocês essa nuvem de palavras. Eu quero que você em casa, com calma, observem bem essas palavras, né? E tentem descobrir, por meio delas, qual será o tema da nossa aula hoje. Então, olhem lá, eu tenho a palavra identidade, emoções, amadurecimento, insegurança, crise, mudanças, impulsos, transição, revolta, conflitos, período, hormônios, fases, novo, transformações, indecisão. Então, olhem só, muitas palavras importantes, né, pessoal? Então, qual será o tema da nossa aula de hoje, né? Que tem relação com todas essas palavras que nós vimos. Caso você ainda não tenha descoberto, vamos fazer a leitura do texto de hoje para ver se você consegue descobrir, certo? Então, o poema de hoje tem como título Saturação. Vamos lá para a leitura. Qualquer dia viro fera, faço a trouxa e ganho asas, ganho o mundo. Não aguento mais discurso de mãe, caretice de pai e tortura de irmãos. Não aguento ver cadernos, livros, provas. Hora certa de dormir e de acordar. Deveres todos, direitos poucos. Asas cortadas, meias nos pés e asas na cabeça. Se não fosse o medo, não do medo, mas da saudade, pegaria o primeiro avião, ônibus ou trem, mas... Qualquer dia eu viro a mesa, viro fera e me dissolvo no ar. Quero ver só quem vai chorar de saudades. Muito bem, pessoal. E agora? Conseguiram identificar, então, sobre o que nós vamos falar? Vamos lá! Primeira questão. Acho que a partir daqui você vai conseguir identificar o tema, então, dessa aula e das nossas próximas aulas. De acordo com a leitura do poema, podemos dizer que o eu lírico provavelmente seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Antes de você responder essa questão, eu quero relembrar com vocês o que é o eu lírico. Nós já falamos sobre isso quando a gente trabalhou com as aulas de cordel, lembram, pessoal? Então, olhe lá, o eu lírico, ou também podemos chamar de eu poético, é a voz que fala no poema. Então, aquela voz presente dentro do poema, né, nós chamamos de eu lírico. Diferente dos textos narrativos, onde nós temos um narrador, ok? No poema eu não tenho narrador, eu tenho o eu lírico. Então, quem está falando dentro desse poema que nós lemos agora? Será que é uma criança? Será que é um adolescente ou um adulto? Então, respondam aí e nós já voltamos.
Vamos ver então qual é a resposta, né? Então, em relação ao eu lírico do poema, então nós podemos dizer que o eu lírico provavelmente seja um adolescente, certo, pessoal? Então, a partir daqui nós podemos identificar o tema, né, o assunto das nossas aulas a partir de hoje. Nós vamos falar então sobre essa fase em que vocês estão, sobre a adolescência, ok? Vamos seguir então para a questão número 2. O título do poema é Saturação. Logo, podemos dizer que o eu lírico está saturado. Qual dos significados do verbete abaixo corresponde ao sentido da palavra saturação usada no poema? Então, olhem só, pessoal, vocês sabem que uma palavra pode ter vários significados, vários sentidos, conforme vocês estão vendo aqui no verbete, certo? Nesse verbete que eu trouxe, a palavra saturado tem ali 5 significados, ok? Então, eu quero saber qual desses significados pode se encaixar no contexto do poema, ok? Quando nós podemos dizer que o eu lírico, que provavelmente seja um adolescente, está saturado, certo? Então, leiam com calma o verbete e logo a gente volta para ver a resposta. Vamos ver então qual dos significados desse verbete que a palavra saturado tem. Então, olhem lá o significado 3, aonde ele traz um sentido figurado, por isso que tem lá no comecinho o F, o I e o G, certo? Que quer dizer figurado, o sentido figurado da palavra. Cheio de tudo, muito aborrecido, farto, né? Então, esse adolescente do poema, ele tá cansado, ele tá cheio, né? Tá farto de tudo aquilo que diz no poema, certo, pessoal? Vamos seguir para a questão número 3. Segundo o poema, de que o eu lírico está saturado? Então, olhem só, eu trouxe aqui novamente o poema, vou deixar ali no cantinho para vocês relerem. E vocês perceberem, então, do que ele está saturado. Por que ele está cheio, certo? Cansado, né? O que deixa ele aborrecido, ok, pessoal? Releiam o poema, então, e respondam para mim essa questão.
ver então a resposta que eu trouxe. Como eu sempre digo, se a sua resposta não estiver exatamente igual à minha, não tem problema, só veja se está querendo dizer a mesma coisa, tem o mesmo sentido, as mesmas informações. Então a resposta que eu trouxe é a seguinte: ele está cansado das regras impostas pelos pais, cansado de estudar, de ter muitos deveres e poucos direitos. Então, ó, lá no poema, né, ele fala que não aguenta mais o discurso de mãe, a caretice de pai, né? Não aguenta mais cadernos, livros e provas, né? Então está cansado de estudar, certo? E diz lá, deveres todos. Então quer dizer que ele tem muitos deveres para fazer, mas direitos poucos, certo? Então ele reclama de tudo isso, ele está saturado, ele está cheio, está aborrecido com tudo isso. Seguindo, na terceira estrofe, o eu lírico revela um momento de fraqueza em sua revolta. Que fraqueza é essa? Então, olhem lá a terceira estrofe, está ali do ladinho para vocês, e diz o seguinte: se não fosse o medo, não do medo, mas da saudade, pegaria o primeiro avião, ônibus ou trem. Mas, então qual é a fraqueza que está sendo revelada nessa estrofe? É o medo de ficar sozinho? É o medo de pegar um avião? Ou é o medo de sentir saudades? Essa questão está bem fácil, pessoal. É só vocês observarem bem o que diz a estrofe. Vamos ver então a resposta. Qual é a fraqueza, né, do eu lírico? Que fraqueza ele demonstra ter nessa estrofe? Então a resposta, a letra C, que é o medo de sentir saudades. Então quando ele disse assim, ó, se não fosse o medo, não do medo, mas da saudade, né? Então se não fosse a saudade, né, esse medo de sentir saudade, ele já teria ido embora, ok? Então, não é medo de ficar sozinho, né? A estrofe não traz nenhuma informação a respeito desse medo, né? Dele estar sozinho e muito menos de pegar um avião, porque ele diz que ele pegaria o primeiro avião. Então, ele não tem medo de pegar o avião. Que é a próxima questão, a questão número 5, diz o seguinte: há coerência no que é revelado na terceira estrofe? Por quê? Quando eu falo em coerência, estou falando de sentido. Então, quer dizer que tem sentido naquilo que essa estrofe traz, certo? Então, vamos ver lá a estrofe. Ela diz assim: se não fosse o medo, não do medo, mas da saudade, pegaria o primeiro avião, ônibus ou trem. Mas, será que isso tem coerência?
É coerente? Faz sentido ele ter esse medo de sentir saudade? Sim ou não? Né? Mas você vai ter que explicar o porquê. Por que você acha que é coerente, que tem sentido, ou por que você acha que não é coerente, que não tem sentido? Vamos lá ver a resposta então, pessoal. Sim, há coerência, pois todos nós temos medo de sentirmos saudades ao ficarmos longe dos nossos pais e parentes, né? Então nós podemos dizer que tem coerência, sim, no que o eu lírico traz pra gente nessa estrofe, né? É normal, né? Não somente os adolescentes, né? Mas todo ser humano sente um pouquinho de medo de ficar longe, né? Daquelas pessoas que gosta, né? Mesmo que em algum momento você esteja ali chateado, meio revoltado, né? Até fale, eu vou embora, eu vou sumir, ok? Mas no fundo vem aquele medinho, né? De você sentir falta daquelas pessoas com quem você convive, com quem você está acostumado, né? Daquelas pessoas que você ama, certo, pessoal? Então, há coerência sim. Por mais que ele fale que ele quer ir embora, quer sumir, ele tem medo de sentir saudades daquelas pessoas. Vamos seguir então para a questão 6. E ela diz o seguinte: releia a quarta estrofe e responda o que o eu lírico quer dizer com viro a mesa, viro fera e me dissolvo no ar. Então, tá ali a quarta estrofe. Eu quero saber o que isso significa. Quando ele diz que ele vai virar a mesa, qual sentido tem essa expressão, né? Quando ele diz que ele vai virar fera e vai se dissolver no ar, o que isso quer dizer, ok? Então, pensem um pouquinho. Eu já falei um pouquinho aqui, dei algumas dicas no exercício anterior, durante as reflexões sobre as questões. Então, façam a resposta para mim e a gente já volta.
Vamos ver então qual é a resposta, qual é o sentido, o significado dessas expressões. O eu lírico quer dizer que um dia ele cria coragem e vai embora, desaparece. Então, quando ele fala ali na estrofe, qualquer dia viro a mesa, né? Não quer dizer que ele vai pegar uma mesa e vai virar. Quer dizer que ele vai criar coragem, certo? A princípio ele está com medo. Lembram na estrofe anterior que ele diz que ele gostaria de sumir, né? De ir embora, mas ele tem medo de sentir saudade. Mas então qualquer dia ele vai criar coragem, ele vai virar a mesa, certo? E quando ele fala viro fera e me dissolvo no ar, então quer dizer o quê? Que ele vai embora, certo? Ele vai virar fera, ele vai ter essa coragem de uma fera, certo? Para ir embora e sumir, desaparecer, né? Quando ele fala me dissolvo no ar, se dissolver no ar não quer dizer, né, desaparecer, então é isso, é esse sentido que essas expressões trazem. Se vocês fizeram algo, né, trouxeram aí outros sentidos, mas que sejam parecidos com o que eu acabei de trazer aqui para vocês, então tá ok, façam a comparação aí, percebam, né, se os sentidos são os mesmos, por mais que você não tenha escrito igualzinho a mim, ok, pessoal? E agora eu quero falar com vocês, então, um pouquinho sobre denotação e conotação. Vocês já devem ter ouvido falar nessas palavrinhas aqui, certo? A denotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal, dicionarizado, aquele sentido que está no dicionário, certo? O sentido mais usual da palavra, ok? Quando eu falo em sentido literal, nós também já vimos isso em algumas outras aulas aí nossas, certo? Sentido literal e sentido figurado. Então, denotação tem a ver com o sentido literal das palavras e expressões. E a conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado. Então, logo, a denotação, ela tem relação com o sentido literal das palavras e a conotação se relaciona com o sentido figurado. Para quem não lembra, né, o que é sentido figurado e o que é sentido literal, vamos relembrar aqui então. O sentido literal é o sentido básico, usual da palavra ou expressão. Ele pode ser compreendido sem ajuda do contexto. Então, é aquele sentido real da palavra. Então, se você leu um texto, você compreendeu perfeitamente aquele texto, certo? Porque as palavras estão ali, são muito claras, objetivas, têm todas o seu sentido real, o seu sentido literal, ok? Já o sentido figurado, né? As palavras ou expressões têm o seu significado ampliado ou então alterado de acordo com o contexto em que é empregada, sugerindo ideias que vão além do seu sentido mais usual. Então, quando a gente utiliza palavras ou algumas expressões que não trazem o seu significado real, né, o seu sentido literal, nós dizemos então que elas estão no sentido figurado, ok, pessoal? Que é o que aconteceu com aquelas expressões que nós trouxemos no exercício anterior, certo? Aquelas expressões, aquelas palavras, elas trazem ali um sentido figurado, ok?
Vamos seguir então para a próxima questão. Ao observarmos a linguagem utilizada nesses versos, podemos dizer que prevalece o sentido denotativo, conotativo ou literal. Então, são os mesmos versos que eu trouxe no exercício anterior. E com a explicação que eu dei há pouco, eu já dei a resposta dessa questão. Se você está atento, você vai saber responder. Vamos ver então qual sentido prevalece nesses versos. É o sentido conotativo, que seria a mesma coisa que o sentido figurado, de acordo com o que eu expliquei lá anteriormente, certo, pessoal? Vamos seguir então. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre a relação, em relação à linguagem que nós encontramos nos poemas, certo? É muito comum encontrarmos em poemas uma linguagem em que prevalece o sentido conotativo das palavras, né? O sentido figurado das palavras. Pois geralmente os autores fazem uso de combinações de palavras, figuras de linguagem, como metáforas, comparação, metonímia, hipérbole, certo? Exploram sentidos e sentimentos, entre outros recursos, para trazer mais expressividade ao texto. Então, às vezes, quando a gente lê um poema, a gente fala assim, meu Deus, não entendi nada, né? Nossa, tá muito confuso isso. É justamente isso que os autores fazem, né? Que os poetas fazem. Eles trazem diversos recursos de linguagem ali para trazer mais expressividade ao texto. Os poemas, eles não são tão objetivos, né? Eles trazem mais a subjetividade. Então, quando a gente lê, é normal a gente não ter a clareza já de imediato. Nós precisamos prestar muita atenção e pensar sempre que tem algo por trás ali, tem um sentido diferente, né, do que o sentido real das palavras, por trás daquilo que está escrito no poema. Certo, pessoal? Seguindo então para a questão número 8 da nossa aula. Na última estrofe, o eu lírico faz uma ameaça com os versos. Quero ver só quem vai chorar de saudades. A quem ele está se referindo? Quem será que irá chorar de saudades? Então, primeiro ele diz que vai embora, né? Que
que vai desaparecer, dissolver no ar, mas depois ele fala que tem um pouco de medo, né? Medo de sentir saudades, e no final ele retoma, né? Quero ver só, né? Tipo, se eu for embora, quem vai chorar de saudades? Então, a quem será que ele está se referindo? Será que são seus familiares que vão chorar de saudades, seus amigos ou seus irmãos? Essa questão também está bem fácil. Logo a gente volta então para ver a resposta. Vamos ver então a resposta, pessoal. A quem será, né, que ele está se referindo? Quem será que vai chorar de saudade caso ele crie coragem, né, e vá embora? Então, ele está se referindo aqui aos seus familiares, né? Como ele cita lá no texto, a mãe, o pai, os irmãos. Então, a resposta seria aos familiares. Em nenhum momento do texto nós vemos ele falar dos amigos, certo? Em um momento ele fala assim dos seus irmãos, mas como ele também fala do pai e da mãe, eu posso dizer então que ele se refere a todos os seus familiares. Seguindo então para a próxima questão, que é a questão 9. No último verso da estrofe, o uso das reticências sugere hesitação, incerteza ou impossibilidade. Então, vamos reler essa estrofe para a gente verificar e você pensar aí em relação ao uso das reticências. Se não fosse o medo, não do medo, mas a saudade. Pegaria o primeiro avião, ônibus ou trem, mas, certo? E daí vem as reticências. Então, essas reticências mostram que o eu lírico hesitou naquele momento, ou que ele estava em dúvida, né? Trazendo então uma incerteza, ou impossibilidade, que aquilo era impossível de acontecer, certo, pessoal? Também tá tranquila essa questão. Respondam aí e a gente já volta com a resposta correta.
Vamos ver então o que as reticências sugerem nesse momento do poema. Sugere então ali que o eu lírico hesitou, certo? Uma hesitação, né? Ele parou um pouquinho, né? Mas, né? Se eu viro a mesa, que é o que vem na sequência, né? Então não é incerteza e também não é impossibilidade, porque poderia acontecer, certo? Mas nesse momento houve então uma hesitação do eu lírico, ok? E a última questão da nossa aula de hoje é a respeito da conjunção mas, que está destacada ali no verso. Eu quero ver com vocês o que ela está introduzindo, qual a ideia que essa conjunção introduz, né? Percebam que ela está no final de uma estrofe, logo vem a próxima estrofe. É importante que vocês leiam tudo para entender. A introdução é a introdução da próxima estrofe que vem depois do uso da conjunção. O que vem depois, né? Uma explicação, uma oposição, quer dizer o que? Uma ideia oposta à que foi dito anteriormente, ou uma comparação entre o que foi dito antes e o que vem logo em seguida. Ok, pessoal? Prestem bem atenção, então, no que vem depois da conjunção. Vamos ver então, né, o uso dessa conjunção. O que ela introduz, né, na estrofe seguinte? Uma ideia de oposição. Vamos ler então para entender um pouquinho aqui, ó. Na estrofe anterior, né, onde tem a conjunção, ele fala assim: se não fosse o medo, não do medo, mas a saudade, pegaria o primeiro avião, ônibus ou trem. Mas, daí na próxima estrofe ele diz: qualquer dia viro a mesa, viro fera e me dissolvo no ar. Então, na estrofe anterior, ele estava falando que ele não tomava nenhuma atitude porque ele estava com medo de sentir saudade. Mas, depois, né, ele vai criar coragem e vai fazer o que ele quer, né, que é
sair de casa, certo? Desaparecer. Então traz uma ideia de oposição àquilo que foi dito anteriormente. Antes ele estava com medo. Na estrofe seguinte, quer dizer que ele vai criar coragem e vai embora, certo, pessoal? Então não está explicando nenhum termo dito anteriormente ou não está explicando nenhuma ideia que foi dita na estrofe anterior e muito menos comparando ideias, certo? Então a conjunção introduz uma ideia de oposição ao que foi dito anteriormente. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a aula. Fico por aqui, cuidem-se e até a próxima aula.